Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Momento Seguro, 32ª edição deste programa que chega na sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, em qualquer lugar, com muita prestação de serviço de qualidade, sempre com temas relacionados aí aos seguros. Momento Seguro. Tá? Hoje nós temos a satisfação de ter mais um convidado extremamente especial, mas é claro, quem vai apresentá-lo é o nosso anfitrião, Leandro Prates. Olá, ouvintes do podcast Momento Seguro. É um prazer novamente estar aqui dividindo essa bancada contigo e hoje, em especial, né? Esse grande player, Tóquio Marine Seguradora, que está aqui, que já era para estar aqui há muito tempo. Eu não vou deixar de sacanear o Ronaldo, que ele não teve aqui. Teve outro podcast, mas não teve no nosso. Mas a Tóquio Marine é um dos principais players do Brasil e não podia estar de fora. Mas ela é tão rica que ela não trouxe qualquer convidado. Eu tenho o prazer de trazer hoje aqui o Marcos Kobayashi, conhecido como Koba, diretor nacional, Vida e Varejo, para estar aqui conosco, dividindo essa bancada e falando, enriquecendo nosso podcast. Seja bem-vindo, Koba. Maravilha, primeiro Alvino, Leandro, ouvintes aí do podcast. É um prazer, é uma honra participar junto com vocês, né? E essa é uma oportunidade que a gente tem para falar com o público direto, o público seleto de vocês e explicar um pouquinho, conscientizar mais sobre a importância do seguro. Isso aí. A primeira vez que o Kobayashi está em conquista, está no podcast Momento Seguro. Lembra que eu te falei, o sarrafo está subindo. Cada vez mais. O nível dos convidados cada vez mais altos. Então, assim, a responsabilidade é grande, né? Mas é de grande importância para nós e para nosso telespectador. Então, eu queria aqui primeiro dar as boas-vindas, né? Já dei pro Koba. E dizer que, assim, para nós, eu tô vindo também de São Paulo. Semana passada eu estava lá no programa Conectados com a Tóquio, no qual fui muito bem recebido pela Tóquio, em especial pelo Koba e todo o seu time. E dizer assim, que a Tóquio Marine, o que eu falei na fala dele, ele vai lembrar aqui, ela rema na contramão das seguradoras. Enquanto todas as seguradoras fecham os escritórios e fica só com um account ou comercial remoto, a Tóquio é a única seguradora que tem escritório e está inaugurando uma sucursal em Vitória da Conquista. Então, assim, para nós é uma importância enorme de quanto a companhia olha para nós de forma diferente. Então, conduz aí, o que é que você vai falar um pouco, o que é que Koba vai falar aqui? Acho que para falar um pouco da sua trajetória de Koba no mercado, né? Antes de mais nada, eu vou contar uma curiosidade, viu, Marcos Kobayashi? Depois de eu e Leandro, eu acho que você é a figura mais presente neste podcast desde o início. Verdade. Desde o início, você é a figura mais presente deste podcast, uma vez que a capa de sua revista, ela tá ali desde os primeiros episódios, né? O Kobayashi tá aí na revista. Aí. Tá sempre conosco com a gente aqui no estúdio, em algum lugar estratégico. Então você, espectador do Momento Seguro, que sempre viu a revista com o rosto do Marcos Kobayashi, Marcos Kobayashi está aqui hoje presencialmente, tá? E vai falar um pouquinho da história do Marcos, não da Tóquio. Daqui a pouco a gente vai falar da Tóquio. Eu quero entender um pouquinho da sua trajetória junto ao mercado segurador, da sua trajetória como profissional, como é que você chega hoje como diretor nacional, varejo e vida da Tóquio Marine. Bom, primeiro, eu vou dizer que é uma honra, né? Eu estar presente em todas aí as edições. E que bom que tem Photoshop, né? Que bom que tem Photoshop, porque essa foto tá bacana, né? Seus ouvintes vão olhar agora e falar, pô, mas é esse cara mesmo que estava ali, né? Bom, vamos falar um pouquinho, vou tentar ser, assim, bem resumidamente, mas colocar o exato tempo, né, das funções que eu tive no mercado. Eu comecei em 84, né, no mercado de seguro-saúde, que hoje é um mercado que eu não atuo mais, né, a Tóquio Marine não tem um produto de seguro-saúde, e eu comecei, então passei por várias companhias, já trabalhei em corretora de seguros, mas eu tive uma passagem por áreas de produto, áreas internas, áreas operacionais, então eu conheço um pouco do dia a dia interno de uma companhia de seguro, né. Depois ali, por passagens de Bradesco Saúde, Signa Seguradora, fui para a antiga AGF, hoje Allianz, né? E aí eu fui para uma corretora.
E aí é o olhar diferente, é o olhar do outro lado do balcão, né? E eu falo que isso foi muito agregador para mim, porque uma coisa é você estar dentro da companhia, desenhando o produto, olhando para todo o processo operacional, mas sem ter a experiência de um corretor de seguros. Sentir as dores do corretor de seguros. Do corretor de seguros, né? E apesar disso já ter alguns bons anos, né, eu carrego comigo muito do aprendizado da época do corretor, né, de trabalhar dentro de uma corretora. Então, são 41 anos, Alvino, de trajetória, né? São 26 anos dentro da Tóquio Marine, né? Estou completando aí, na verdade 26 não, 27, que eu acabei de fazer agora, 27 anos de Tóquio Marine. Eu tenho uma passagem por áreas técnicas, operacionais e agora, nos últimos anos, sempre como comercial, né? Até dezembro de 23 eu estava só com a diretoria de vida nacional e em 24 um amigão meu, parceiro nosso dentro da companhia, resolveu se aposentar, que é o João Luiz, né? O João Luiz saiu no finalzinho de 23 e eu assumi o varejo, mais o Vida, em 2024. João teve aqui em Conquista também, junto com o Valmir. Aí, Na inauguração quando teve o escritório, né? Que veio criar o escritório aqui em Conquista. Isso. Thiago foi contratado. Exatamente. Isso você vê que é um investimento se tiver tempo, depois eu comento um pouquinho, mas é um investimento de longo prazo, né? Nada que a companhia faça é uma coisa assim, vamos apostar, vamos ver se dá certo. Não, tem um estudo por trás disso, depois eu conto um pouquinho mais se a gente tiver oportunidade. Mas esses 41 anos, eles foram marcados muito para mim por essa experiência, né? Por a gente ter a oportunidade de ter especialização. Eu passei por áreas muito específicas na companhia. Por exemplo, 10 anos dirigindo a carteira de vida da companhia, mas me deu uma bagagem gigante, né? Por mais que a gente seja do mercado segurador, é óbvio, Alvino, que você não tem todo o conhecimento de produto como tem um corretor, como tem o vendedor da ponta. A gente é um grande gestor de produtos, de carteiras, de gestão comercial, né? Mas o Vida me deu um toque especial, né, nesses últimos 10 anos de convivência. Então foi assim, é uma experiência fantástica. Vida é um dos nossos xodós aqui, viu? Eu já te adianto. É a menina dos olhos da que consegue, porque assim, e no momento seguro, porque quando nós falamos de vida, a gente chega, eu me empolgo. Eu sou, daqui a pouco eu tá em vida também aqui, porque eu começo a me empolgar. E aí você tem que me segurar, porque eu sou entusiasta do produto Vida. Porque nós tá falando dos bastidores aqui, que nós estamos fazendo parte da indústria dos seguros, temos uma obrigação de difundir a cultura do seguro, principalmente seguro de vida. Que é interessante, a gente fala assim, o cara compra um carro, não sai o carro da concessionária sem fazer o seguro. Mas é a vida dele. Pois é. Eu uso muito esse exemplo. Eu falo assim, o camarada que está saindo com o carro da concessionária, ele liga para o corretor, meu carro está coberto? Agora, quando ele tira o filho da maternidade, deveria fazer a mesma pergunta, né? A mesma pergunta. É assim, não vou sair da maternidade sem um seguro de vida, né? Proteção, de forma geral, ela é importante, porque ele tira o imprevisto, né? É uma forma de você minimizar prejuízos, de manter uma estabilidade de uma empresa, de uma família. Então, seguro para mim, por isso que eu falo tanto da conscientização. Antes de vender seguro, antes de falar de qualquer coisa, a pessoa precisa entender por que ela quer, por que ela precisa, porque ela necessita do seguro, né? É esse trabalho de conscientização que eu acho que ainda falta muito para o mercado, e vocês aqui do podcast dão uma oportunidade para todos, para que a gente possa falar o quanto seguro participa da sociedade como um todo, do país como um todo, das empresas que movimenta, né, boa parte da sociedade através da proteção. Então, já que você me trouxe esse despertar aqui, o programa de vida da TOC é o dia de vida é o Green Vida Brasil. Green Vida. Tá? É seu filho, né? É filhote. É filhote, né? É filhote. Então, ouvindo, até para o ouvinte e para você também, a Tóquio tem 3 vezes no ano, né? A gente já fez 4, esse ano fizemos 3. 3 vezes no ano, um dia dedicado ao seguro de vida. Eu vou contar um exemplo aqui, que não vou te roubar seu tempo não, vou contar um exemplo aqui, já que eu falei o quê? O Vida me chama, né? Dentre todas as campanhas de vida que a Todos os Seguradores promove, a Tóquio tem um trabalho de conscientização. Primeiro é conscientizar o corretor da importância de falar do Vida. Porque imagina se um cliente tem um pai de família
morre e a esposa, mas você ofereceu o seguro pro meu Marido? marido? E nós tivemos uma semana de vida, né? No qual tem um dia específico de venda, mas a atmosfera da corretora transforma uma semana antes, né? Isso. Os gerentes que nos atendem, uma semana antes, muda a atmosfera da corretora. E eu tive até um colega de faculdade que vai falecer. Naquelas ligações, eu falei, ô Júnior, o seu seguro tal, de vida tal, fez o seguro. Num ano depois, ele foi diagnosticado com câncer. Veio a óbito. E tinha um seguro de vida da Tokio Marine. Então, assim, olha para você ter uma ideia. Talvez, se eu não tivesse tido aquela semana para dar um ênfase na corretora, mudar a atmosfera da corretora, de não que nós não falamos de outros produtos, mas nós damos um direcionamento, todo o time comercial e até nós também, de falar do Green Vida. Se eu não tivesse esse momento, talvez aquela família não tivesse coberta. Porque talvez, assim, por mais que nós falamos, eu sempre posto nas redes sociais, sempre faço não tenho oportunidade, eu sempre estou falando, porque assim, a gente que faz parte da indústria seguro, nós temos que falar. Se o cliente vai comprar, é outra história. Mas a obrigação nossa está falando. Então, talvez, se não tivesse esse dia tão especial, talvez esse cliente, como outros também, eu vi um depoimento de um corretor lá, que o pai dele faleceu também, por conta, ter feito a pólice do Green Vida também. Então, assim, são inúmeros casos que nós vamos passar aqui o dia todo falando. Então, assim, olha a importância do Green Vida, que é trazer o dia de consciência para o corretor e também para promover. Então, e o Kobayashi, ele foi, digamos assim, o pai da criança, que é um programa que hoje já virou referência em todo o Brasil, o programa o Green Vida da Tokio Marine. Eu gosto de vocês, que vocês fazem as coisas extremamente orgânicas, né? Mas nesse do orgânico eu tenho que trazer para a organização do programa. A gente pulou a Tóquio e já foi pro produto da Tóquio. Que a gente aqui... Mas eu estou aqui para organizar isso. Tá certo. Alguém tem que corrigir exato, isso aqui, né? Exato. Deixar dois comerciais falando. Daqui a pouco a gente volta pro Vida, mas eu quero que o Marcos fale um pouquinho da história, do quem é, né, para que o nosso espectador entenda o peso de mercado e o peso nacionalmente da Tokio Marine, né? A gente sabe que é um player fantástico dentro do mercado, a gente sabe do tamanho da Tóquio, e a gente quer que este espectador também conheça quem é a Tokio Marine. Ele tá na apresentação agora, semana passada, ele trouxe os números lá que eu tomei um susto. O crescimento, o Ferrara levou os números lá, então assim, fala aí pro nosso ouvinte aí como é que é os números da Tokio nacional. Sabe, assim, eu sou apaixonado pelo mercado de seguros e, sobretudo, agora, até porque estou 27 anos na companhia, né? Apaixonado pela filosofia da companhia. Eu acho que tem assim, as empresas têm que ter realmente os seus valores, os seus conceitos, a sua missão muito bem regada. Mais do que um discurso colado na parede, ele tem que ser através de prática, né? Então, a primeira coisa, Alvino, que eu queria te dizer é o seguinte: a Tokio é uma companhia centenária, né, mundialmente falando. É uma companhia que tem várias coisas que eu poderia trazer aqui, mas uma das mais importantes para mim é uma filosofia que normalmente a gente fala do plano de ação, né, do que as companhias se projetam em orçamento, e a gente fala de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Nós temos uma estratégia que é uma estratégia de 100 anos, né? E essa estratégia ela é muito simples, mas muito simples mesmo, porque ela se chama Good Company. Simples assim, ser uma boa companhia. Quando a gente traz isso para o público, tá, Koba, mas o que quer dizer o Good Company? É honrar, cumprir os compromissos. Simples assim. Cara, seu trabalho aqui atrás de uma condição geral, de uma escrita, de uma policy, é pagar, indenizar sinistros, né? Então a gente tem que cumprir isso com com muita seriedade, com muita agilidade, olhando que do outro lado da mesa, do outro lado dessa apólice, tem ali um empresário, tem um patrimônio da vida, tem uma família para indenizar, né? E outra coisa que tem muito importante ali no Good Company é uma frase que isso me encantou desde que eu ouvi, que é olhar além do lucro. Nós estamos falando de uma companhia japonesa, que vocês sabem bem. Olha as catástrofes que já aconteceram no Japão, né? A gente falava no bastidor aqui de Rio Grande do Sul, mas o Japão, acho que é o país que mais teve catástrofes no mundo inteiro, né?
Então, você fala do tsunami, todo mundo vai lembrar, né? Mas o formato, e aqui não é para fazer propaganda, se eu pago, não pago sinistro, né? Mas olha a seriedade de uma cidade inteira, não estou falando de um bairro, é uma cidade inteira devastada, né? E a companhia olhar além do lucro. Indenizar, independente de você ter um certificado do seu veículo, você provar que você morava ali, cara... Está muito claro, né? A gente já tem tudo isso em mente. E isso ficou muito na minha memória desde que me foi apresentado, né? E eu uso muito isso na conversa com os nossos clientes, os corretores. Eu falo muito sobre isso. A gente tem obrigações? Óbvio que tem, né? E vamos trazer para o Brasil. Aí vamos chegar no Brasil. A gente chega no Brasil, exemplo, Covid. Covid era uma cobertura, uma cláusula excluída. E aí eu não estou falando de Tóquio, eu estou falando do mercado como um todo. Talvez uma ou outra companhia está lá no contrato, ela tem todo o direito de negar a indenização, o sinistro, né? Mas a esmagadora maioria das empresas decidiram pagar. E aí, vamos fazer um parênteses aqui para continuar com a Tóquio. Quando a gente fala de seguro, nós estamos falando de reserva, né? As companhias têm todo um regramento de reserva técnica, né? As companhias têm, como a Tóquio muito forte, solvência, né? A gente tem que ter essa responsabilidade com o patrimônio. Então, não dá para fazer seguro com qualquer um. Não tem aquela frase, seguro só com corretor de seguros? Eu acrescento, e com seguradoras. Né? Seguradoras estabelecidas, seguradoras com margem de solvência, seguradoras responsáveis. E é por isso que as seguradoras tinham condição de indenizar os sinistros de Covid. Por quê? Alvino, quando a gente decidiu pagar os sinistros, eu não sabia onde ia terminar isso. Concorda? Concordo. A gente começou a indenizar sinistros e a pergunta era, e se esse negócio continuar? Até quando? Até quando eu vou pagar o sinistro? Né? E isso pode acabar com uma empresa, pode acabar. Mas dentro da solidez financeira do grupo Tóquio Marine, a gente estava amparado, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Com todo o amparo de um grupo multinacional. Né? Então isso é importante. Voltando para a Tóquio Marine agora no Brasil. Somos uma companhia que em julho fizemos 66 anos no país, uma companhia duradoura. Eu gosto de falar muito, nesses últimos 12 anos da Tóquio, nós crescemos acima da média de mercado e com resultado. Né? Por que eu gosto de falar isso? Inclusive para o público final, né? E a gente falava também no bastidor, né? O preço, o dumping, né? A conquista de um ranking, né? Você ser o maior e tal, ele vem seguido da continuidade da sua empresa, né? Se você começa a tomar prejuízo um período, 2 períodos, daqui a pouco fecha a porta, né? Tem que ter saúde financeira. A saúde financeira. Então, é tão importante, né, a gente ter essa responsabilidade, por isso que eu gosto de falar que a gente cresce há 12 anos consecutivos, acima da média do mercado e com o resultado. Isso traz uma segurança para o corretor, que sabe que opera... Eu não estou dizendo, olha, eu sou assim, eu tenho 12 anos de história. Só né? parênteses, Ferrara disse que não pode crescer menos que 2 dígitos. Aí assim, né? É o presidente, é o meu chefe, mas assim, é sofrido, né? Mas a gente... Trazer isso para mim consegue também. Mas você Estamos sabe... Estamos crescendo mais 2 dígitos. Mas você sabe que tudo isso é uma questão de foco, de prática, né? De planejamento, Disciplina. né? Disciplina. Quando você começa a fazer um planejamento, você se assusta, né? Fala, pô, todo ano eu vou crescer 2 dígitos, né? Se de repente até a própria inflação, o mercado está abaixo de 2 dígitos, como é que eu consigo puxar esse crescimento? Aí vem tudo que está por trás da Tóquio, né? A gente ali tem um planejamento muito focado em processos. A gente tem um planejamento muito focado em produtos. E a gente fala dos 3, 4 P's, né? Então, processos, produtos. E aí, quando a gente vem a terceira parte, que é uma parte super importante, que são pessoas, né? Então, você esteve em São Paulo, né, semana passada, você viu o carinho, e isso não é uma coisa que a gente faça por obrigação, aquilo é o nosso dia a dia, né? Você vê um presidente da companhia descer, brincar com todo mundo, falar com todo mundo. É o DNA da companhia. É muito DNA, Alvino, a gente, eu até vou arriscar falar aqui, né, no seu podcast, eu sou tão sincero, tão sincerão, né, que no segundo dia, eu estou viajando 6 semanas consecutivas, né? E aí no segundo dia, quando eu abri, eu falei, eu não sei se vocês perceberam, espero que não,
Mas ontem à noite, quando eu recebi no jantar de boas-vindas lá, eu falei, minha bateria social estava baixa, né? Mas todo mundo falou, pô, mas ninguém percebeu, porque você falou pra caramba, sentou em todas as mesas, tirou foto com todo mundo e tal. Mas por que, Elvino? Porque eu faço com o maior amor da minha vida. É assim, eu curto o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu acredito no que eu faço, né? Então, a Tokyo Marine é um pouco disso, né? Ela é assim, com toda essa filosofia de perenidade no mundo inteiro. No Brasil, uma companhia que vem muito bem, obrigado, há muito tempo, né? E o nosso DNA é esse, é ser especialista em corretor de seguros. Quando você fala do Good Company, né? Para mim é o japonês. É a cultura japonesa, assim... Enraizada. Eu gosto muito da cultura de negócio japonesa, né? Quando a gente vai estudar a cultura de negócio do Japão, o ganha-ganha, né? Vem do Japão. Aquela coisa que se eu estou fazendo negócio com você, eu ganho, mas você também tem que ganhar. E o que me chama também a atenção chama-se a seriedade. A seriedade de entregar. Como o Koba falou, ok. Então, assim, nós só vendemos seguro, nós entregamos aquilo que vendemos. Que é muito fácil vender a pólice seguro, mas entregar com excelência. Os números do NPS que foi apresentado para nós lá foram números assim que, poxa, altíssimos. E a gente leva muito a sério, né? Porque o que é o NPS? É o quanto a gente vai melhorando na visão do consumidor. Né? Então não adianta eu achar que eu estou bem, né? Ah, legal, o produto é bom, o preço é bom, o atendimento é bom. Aí quando você vai ouvir, né? E por que existe o evento Conectados? Porque por mais que a gente saiba, eu preciso ouvir a ponta. E aí o que me chama a atenção, Léo e Alfino, pô, eu estou em Vitória da Conquista. Hoje de manhã visitando alguns corretores, né? Hoje à noite vou ouvir corretores. E aí eu ouço coisas que eu nunca ouvi. Um corretor aqui me fala uma sugestão, que para mim é um presente, né? É tão bom você estar num lugar, e para que contratar um consultor se eu tenho um corretor assim, acenando para mim o tempo todo, dizendo assim, Koba, Tóquio, melhor aqui, faz assim, faz acolá. Por quê? O Brasil é um país gigantesco. Aí quando o cara me diz que a assistência por quilometragem para atender um determinado caminhão é melhor daqui do que da outra cidade, aí eu falo, mas por que ele está falando isso? Eu vou pegar cara de outro estado para atender, mas o outro estado é mais perto do que o seu próprio estado atendendo, né? Para mim é um grande presente. Então o evento Conectados é para isso. É para ouvir realmente, e a partir daí a gente tá treinado para isso, né? A gente faz isso a vida inteira. É que agora a gente deu o nome de Conectados, mas a vida inteira, o nosso DNA de escutar o corretor e o Ferrara como presidente, como diretor de tecnologia, que ele já foi na companhia, entende muito de processo, o que ele quer? Cara, tá ali, resolve rápido o problema, né? Quantas e quantas vezes ele saía de uma reunião, de uma visita, de um evento, de um workshop, que ele escutava alguma coisa do workshop, 11 da noite, 10 da noite, 7 da manhã, ele já passava a mão no telefone, tal coisa. Jeitão Ferrara de ser. Jeitão Ferrara de ser. Recebi aqui uma dica, recebi aqui uma sugestão, e aí o time do Ferrara, o time de diretores estatutários, quem está lá dentro da matriz, são caras muito, muito voltados ao negócio. E preparados. Né? Eu falo assim, eu trabalhei 41 anos em outras companhias também, né? E quando a gente olha para outras companhias, é muito gostoso quando você está na área comercial e tem a certeza que vai levar alguma coisa para dentro de casa e a tua área técnica vai te ouvir. Então, isso para mim é um conforto, né? Eu vir para a rua, sair com o meu caderninho cheio de anotação, levar para dentro de casa e a galera tratar isso. Isso para mim, como comercial, é a minha paz, é a minha tranquilidade, né? Eu falo, cara, e aí o Ferrara tem um time fantástico. Aí você falou do estatutário agora, eu lembrei, não vou deixar de faltar, não desmerecendo os demais, mas a Adilson me chamou muita atenção. Sim. E ele nos levou, Alvino, assim, mais uma vez, a Tóquio na contramão das seguradoras. Não desmerecendo as outras seguradoras, mas assim, nós estamos evidenciando a Tóquio. O que as seguradoras têm na sua assistência 24 horas? Um call center terceirizado. Todos os funcionários da assistência 24 horas da Tokyo Marine são funcionários da Tokyo Marine. Tem o DNA da Tokyo Marine. É um atendimento humanizado. Porque aquela história, né, da empatia, de saber o que está sentindo do outro lado. Quando você liga para a assistência da Tokyo, é um funcionário que está te atendendo, ele vai resolver você porque ele tem um DNA da Tokyo. Então, assim, ele entende
com a política. E nós tivemos a oportunidade de ir lá no prédio da 13 de maio. 13 de maio, É. que vai ter até um novo prédio novo que vai ser construído lá. E nós conhecemos a estrutura das 24 horas, que é uma estrutura de ponta, que é o atendimento humanizado. Tem toda tecnologia, mas tem as pessoas para falar com pessoas. Ô, Léo, só me permite um parênteses, né? Você vê a alegria no olho das pessoas porque elas são bastidor. Ela não olha para você, ela tá no telefone, não tem vídeo, né? Normalmente é uma tela, é um WhatsApp, é uma ligação, né? E aí entram os corretores. A galera fica olhando, fala, eu atendo, né? Eu faço parte desse dia a dia. E eu acho isso fantástico, porque quando você tem o seu colaborador diretamente trabalhando... Tem envolvimento, né? E eu falo isso muito. Não tem problema nenhum você ter ali um mestre de cerimônias. Mas você conheceu a Érica? Sim, sim. Quem é a Érica? É a nossa gerente de marketing. Nós não contratamos um mestre de cerimônia para fazer um discurso para vocês. A Érica conduz aquilo. E eu falo, Érica, o negócio tá ficando pesado, né? Você tá sobrecarregada. Ela falou, Koba, do mesmo jeito que você gosta desse tratamento de área comercial, eu também gosto de receber os corretores. Cara, isso faz total diferença, né? O Adilson, você viu que ele quis... isso é uma característica dele, tá? É um diretor estatutário da companhia, desceu ali para receber todos os corretores. Me chama muita atenção. Isso, às vezes, o nosso dia a dia é insano, né? Reuniões, decisões, tomada de decisões, imagina de um diretor estatutário, né? Mas isso a gente ressaltou, o Adilson recebendo todo mundo e todos os diretores passaram ali para ou dar uma mensagem ou ouvir vocês, né? Então isso eu acho fantástico, né? Então, não, porque a Adilson, além de descer, fez questão de ser o anfitrião, de levar nos setores, de receber tudo assim, mostrar mesmo assim. Eu via nos olhos dele assim, sabe aquela pessoa que tá entusiasmado, levando assim, tipo assim, ó, o meu melhor tá aqui. E de fato. Alvin, deixa eu contar mais uma, até porque para você direcionar a nossa conversa. Pode ficar tranquilo, né? ainda estamos na pauta. Ainda estamos na pauta, né? Mas olha que coisa bacana. A gente recebia as pessoas, os corretores, clientes, lá na companhia. Quando era programado, o que a gente tinha? Nós tínhamos uma plaquinha, mais ou menos como essa aqui, esse gradil, né? Lembra aquelas coisas que tinham no açougue, umas letrinhas amarelinhas, que você colocava alcatra, contrafilé e o preço, né? A gente tinha um desse. Então eu colocava lá, Leandro, né? Mas você imagina quando era um Kobayashi. Cadê o Y? A gente tinha que achar, né? Mas a gente recebia as pessoas desta forma lá no nosso prédio. Tinha uma placa de boas-vindas. Óbvio que a tecnologia, a gente colocou um monitor, então hoje tem uma tela lá, a gente só digitar, tá tudo bonitinho. Eu faço questão de buscar os meus convidados lá no térreo. Eu estou no 9º andar, quando vem algum convidado, eu desço, vou receber na porta, e quando as pessoas vão embora, eu vou levar até a porta, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Valmir, por exemplo, né? Porque o Valmir era o modelo de atendimento, né? O que eu quero? Eu quero satisfazer, encantar, impressionar o cliente. Né? O Valmir tinha essa arte. E é óbvio que todos nós somos treinados para isso, né? Eu sempre gosto de receber na minha casa. Eu adoro receber dentro da minha casa, né? Então, quando você vai na sua casa, você fala, abre a porta aí, entra. Não, né? Você vai lá na porta receber. Eu vou na minha, não é porque eu estou trabalhando que eu vou até a recepção. Na minha casa eu desço, vou até o térreo, vou abrir a porta para as pessoas poderem sair e voltarem. Né? Então eu gosto muito disso, isso faz parte do DNA. A gente diz assim nas nossas filiais, nossa filial aqui de Vitória da Conquista, eu quero que o corretor, na hora que ele decidir tomar um café, ele vai tomar café lá na minha filial, né? Vai tomar um cafezinho lá, porque eu gosto de receber, eu tenho prazer de atender, né? Então isso é um pouco o DNA da companhia. Isso é bom demais e assim, a gente tá vendo nas suas palavras, né? O quanto a Tóquio é gente. Sim. Né? A gente sente esse fervor, essa proximidade, essa humanização, né? Como o Léo falou. Já falamos um pouquinho do Marcos Kobayashi, já falamos um pouquinho da Tóquio. Agora eu quero, junto com o nosso espectador, entender um pouquinho do portfólio de produtos da Tóquio. Né? O que a Tóquio, a gente já começou a falar de vida aí, né, Léo? Além de vida, a gente pode estender mais essa conversa, mas o que a Tóquio oferece, né, como
este consumidor, né, para esse espectador hoje, né? Eu vou mudar um pouco a minha linguagem, como eu falo com o corretor, né, para o seu público final. Eu acho que é muito legal para o consumidor entender que uma companhia trabalha com vários produtos. Normalmente o consumidor tem aquela visão assim, o Vida é de uma, o Saúde é da outra, aquela empresa é de saúde, aquela empresa de vida, aquela empresa de carro, não é nem seguro automóvel, né? É o seguro do meu carro, né? Nós nos posicionamos como uma companhia multiproduto. Portanto, eu tenho solução para praticamente todos os produtos securitários, né? Produtos que estejam ali na balança financeira, de planejamento financeiro das empresas. Segundo ponto, eu gosto muito de dividir pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, quando a gente olha para a pessoa física, é aquilo que a gente tem que se preparar, particularmente. Como você gosta de vida, essa é uma menção que você deve fazer o tempo todo. Você tem seguro de vida? Tenho. Koba, eu tenho pela Toco Marine. Toco Marine me paga um seguro de vida em grupo, né? Um seguro para a empresa Toco Marine. Maravilha, amanhã o Koba se aposenta. Cadê o seguro de vida? Já era, porque eu saí da empresa. O seguro de vida não me acompanha. Aquilo é um benefício de uma empresa enquanto você trabalha nela, né? Portanto, essa Rosângela, que você conhece também, ela gosta muito de usar uma frase assim, você precisa de um seguro de vida para chamar de seu. Né? Por quê? Porque é a proteção não só durante o período que você trabalha, e às vezes você pode ter algum tipo de imprevisto também, né? Sair da empresa, virar um empresário, um autônomo, né? E aí quando você pensa que vai contratar um seguro de vida, você não consegue mais, porque o que compra o seguro não é o dinheiro que você tem, é a sua saúde. Se você tiver uma pré-existência, a chance de você ser recusado aumenta exponencialmente para cada tipo de problema, né? Então, seguros de pessoa física, né? É olhar a importância do automóvel, do residencial, do seguro de vida individual, né? Então, são seguros preparados para você, para a família, né? Do outro lado, eu tenho seguros pessoa jurídica, né? E aí vai muito do empresário. Eu falo, quando você trabalha com a pequena e média empresa, você está falando do dono. O dono é o RH, o dono é o financeiro, o dono é tudo, né? E muitas vezes ele era um CLT como eu, saiu por um sonho, saiu por um imprevisto, montou um negócio, o dinheiro dele da vida está ali dentro. E aí, por que essas pessoas não protegem o seu próprio patrimônio, né? São números mágicos. Bem maior. São números mágicos, assim, mas parece que tudo é 20% no Brasil, né? É assim, 17 para lá, 18 para cá, 22, né? Mas só 20% das empresas fazem seguro empresarial, só 20% das pessoas fazem seguro de vida particular, 20% das pessoas têm seguro residencial, parece um número, né? Meio paretão, 80-20, né? Mas o PJ, pessoa jurídica, ele tem tantas coisas e isso vai aumentando, vai se modernizando a ponto de dizer, eu tinha o seguro ali, o empresarial, beleza. Eu tenho o seguro do vida em grupo, convenção coletiva, obrigatoriedade, né? Tem lei para isso, né? Não é só um benefício, tem coisa que é obrigatória, e mesmo sendo obrigatório, muitos empresários não fazem, né? Aí você vai para um outro lado e começa a ter seguros que, às vezes, não são ofertados. Logo no início você estava falando, né, sobre falar do seguro e tal, conscientizar, e eu falo assim, a conscientização começa também da oferta. Sim. Né? Por quê? Oferta, primeiro o cara entra por aqui, sai por aqui, não preciso, nem conheço, não quero. Até o momento, nós somos vendedores de causos também, né? A gente vai contando as histórias aqui. E aí vai olhando e fala, cara, isso já aconteceu com meu vizinho, isso já aconteceu com o meu amigo, isso aconteceu com a empresa aqui do lado da minha, né? Então a gente vai conscientizando a partir daí. E aí começam a aparecer seguros de E&O, garantia. Garantia até ontem era o seguro do banco, né? Era garantia bancária, né? A gente hoje já consegue trazer isso para o mundo securitário. O corretor participa dessa oferta também, né? Fiança locatícia, que até então também era banco, né? Hoje as seguradoras todas têm produtos para fazer esse tipo de proteção imobiliária, né? E aí eu tenho falado muito sobre que é o cyber, né? Cyber, hoje tudo
é tráfego de dados, certo? Então você começa a ver, você receber dados de um cliente, mandar para a companhia para fazer a cotação, né? Alvino, e se vazar um dado? Como é que fica a empresa? O Banco Central recentemente teve dados vazados. Né? Por menor que seja a empresa, o vazamento de dados não vai olhar o tamanho da sua empresa. Ele vai olhar o tamanho do prejuízo que você gerou. Né? Então a gente tem empresas gigantes, é óbvio que eu vou declinar nome aqui, né? São matérias, eu poderia até falar, mas empresas grandes, laboratórios, empresas bancos, como você acabou de citar, Banco Central, né? Então, todas essas empresas... Você acha mesmo que alguém fala, hoje eu acordei e vou fazer um seguro cyber, um risco cibernético, né? Agora, todo mundo sabe que, se for em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Vitória da Conquista, muito menos, né? Mas se você sair com o celular no meio da rua, todo mundo vai dizer assim, Alvino, esconde o celular. Por quê? Quando roubam, né? Tiram um celular da sua mão, sua vida está aqui dentro. Sim. Né? E os dados são vazados. Né? Então, em empresas é a mesma coisa. Né? Você só não está na rua andando, mas os seus dados estão circulando por aí. E a chance de um hacker entrar, quanto menor a sua segurança, segurança que eu quero dizer, aí sim, não seguro, mas é o que você faz pela sua empresa, maior a probabilidade. Se o cara consegue entrar em empresas gigantes, não vai entrar nas médias e pequenas? Né? Aí o estrago é grande. E assim, o portfólio não sei se está fazendo bacia de petróleo, né? Faz Sim. Ainda. Então, assim, você tem que pensar de bacia petrolífera até o seguro de vida, cyber. Então, assim, a Tóquio é uma seguradora multiproduto, como o Cuba falou, né? Valdo falou uma coisa, não sei se você lembra, Valdo, nosso diretor de transportes, né? Ele falou, do alfinete ao foguete, nós fazemos todo tipo de seguro na área deles, seguro de transporte. São parênteses, viu, Léo? Para quem conhece bem a empresa, né? Quando ele separa ali o CPF do CNPJ, você traz no site, tá aqui, para você, para sua empresa, mostrando o quanto o discurso está afinado. Mas que legal que você tá no site. Eu sou o único que pode pescar, que pode olhar, aqui sou eu. E tem um detalhe, aí eu digo mais, a Tóquio não tá separado aí, ela separa para o especialista também. Ela tem especialista do vida, tem especialista de transporte, tem especialista de vários riscos, tem especialista para tratar com o corretor. Porque assim, Alvino, como eu falou até no início, são muitos produtos para seguro. Não tem como a gente saber a fundo de tudo. E você vê, quando o Alvino fez a pergunta, eu quis separar a conversa para o público final. Porque o corretor, a gente fala mais o segurez, né? Mais o técnico. Mas indo para o segurez agora, né? Eu falei de pessoa física e jurídica, tá separadinho. Falei de produtos, né? Agora, lá internamente, a gente separa em 4 grandes carteiras. A carteira de automóvel, e aí, pessoa física e jurídica, o individual e frota. A gente tem 2 rodas, que são as motos, 4 rodas, caminhão leve, rebocadores. Então, a gente começa a ter várias subdivisões, né? Segmentação, muito bem. Aí, a gente vai para uma segunda carteira, né? Dentro da diretoria de massificados, que é RD Massificados. Aí, a gente fala de condomínio, residencial e fiança, né? 3 produtos que crescem, e aí a dica para o corretor de seguros, né? Cara, se você não está crescendo nestes caminhos, alguém está. Porque nós crescemos muito mais do que, por exemplo, o segmento de automóvel. O automóvel, todo ano ele cresce, mas as outras carteiras crescem muito mais do que o automóvel. Portanto, são sinais. Eu falei lá na nossa reunião sobre sinais. Então, essa segunda carteira é uma das que mais cresce dentro da companhia. A terceira carteira é a carteira de vida. Então, vida, olhando para vida em grupo, prestamista, viagem, funeral, vida individual, acidentes pessoais individual, né? Então, não sei se eu falei viagem, eu falei viagem, né? Todos esses produtos estão debaixo de um guarda-chuva da carteira de pessoas, da carteira de vida, né? E aí a mais complexa, Alvino. Por isso que eu preciso do corretor, né? Para ele ajudar a fazer essa oferta, fazer com que isso chegue ao cliente final. Porque a gente tem uma carteira chamada de produtos PJ, né?
você vê que produto PJ eu tenho no Vida, eu tenho lá no Frota, no automóvel, né? Mas essa diretoria chamada Produtos PJ, ela tem hoje 50 produtos na esteira. É do Felipe? É a área do Felipe Smith, né? A área de massificados, diretor é do Marcelo Goldman, né? Então, falamos de Adilson, falamos de Felipe, agora falamos de Goldman, né? São 2 diretores de produtos e um diretor, que ele mesmo fala, que é a cozinha da companhia, mas ele cuida de operações, sinistro, Toque Marinho Assistência e tecnologia. Pouca coisa, né? Então, muito disso sai dessa base. E aí, quando a gente vai para o produto PJ, são 50 produtos, né? Se eu não tiver o especialista, se eu não conseguir, primeiro, dividir em 4 grandes carteiras. Segundo, eu tenho nas minhas filiais o que eu chamo de clínico geral. São os generalistas. É o cara que vai olhar para o ovino, vai te fazer perguntas e entender qual é a sua necessidade. Se você está mais para o seguro individual, mais para o seguro PJ, se você tem um nicho de mercado, você trabalha com médicos e dentistas autônomos. Então vamos falar de RC profissional, que agora a gente está lançando também o IENO Saúde, né? Vamos trabalhar com esse público de autônomos, com vida individual, falar sobre proteção para o dia a dia dele e tal. Então, o meu gerente comercial generalista é assim que ele vai atuar. Ele tem que olhar o todo do corretor, né? Quando passa dessa fase, obviamente que eu não consigo tratar mais de 90 produtos, mais de 120 serviços, que é o que nós temos na Toque Marinho. Então, a partir desse momento, começam os especialistas. Aí eu tenho um cara de transporte, de garantia, de PJ, de vida massificado, vida PJ, né? Então, para mim é muito importante entender que eu, por mais que eu tenha 41 anos de companhia, 27 de Tóquio Marine, eu não entendo de seguro garantia tanto quanto o Jean, que é o nosso especialista de garantia lá dentro da companhia. E o Jean tem a equipe dele espalhada pelo Brasil inteiro, né? E assim a gente faz, e é por isso que a gente está neste caminho. Tudo que vamos dizer, mais simples, né? Pega um seguro viagem, hoje o consumidor está acostumado a cotar na ponta, né? Ele entra no aplicativo, ele cota. Mas tudo aquilo que é um pouquinho diferente, cara, você precisa de um consultor. Você não vai fazer a reforma da sua casa, não vai chamar um arquiteto. Se for uma reforma básica, você se vira. Mas qualquer outra coisa, é melhor ter um cara ali para te orientar, para te ajudar, para te falar de alvará, de uma série de coisas que eu no dia a dia nem imagino que precisaria, né? Uma reforma dentro de um apartamento, um condomínio. Ah, saiu quebrando tudo. Não, não é assim não, amigão, né? Tem que ter a orientação de alguém tem que assinar o laudo, né? E assim por diante. Então, o que você chama de contramão, na verdade, é a gente deixar tudo automatizado, aquilo que é possível ser automatizado, né? E hoje tem muita coisa boa que tem me impressionado, né? A inteligência artificial como um todo. Mas na outra ponta, tem o cara que só trabalha com aquilo e que você vai sentir o conforto de sentar na mesa com um camarada e ele te explicar tudo que for necessário. O corretor também, mais do que nós seguradores, que eu trabalho com 90 produtos, 120 serviços, o corretor, além desses 90 e 120, trabalha com 5, 10, 20 companhias de seguro. Como é que o Leandro vai dar conta de entender toda a condição geral? Você precisa ter alguém do teu lado. E a Tóquio é especialista em corretor justamente por conta disso. E a vantagem nessa questão é que, assim, Alvino, além de ela tem um especialista para o produto, mas esse especialista, além de me dar o suporte, ele me capacita. Então, assim, quando a gente precisa de um... Igual eu lembrei aqui, agora eu estava fazendo a pesca ali que eu tinha notado. O programa Semear de Vida. Então, assim, é um programa de vida que ela traz o corretor para despertar, para capacitar mais ainda. Olha que nós falamos que nós temos um conhecimento de seguro de vida, que é um seguro hoje que é falado constantemente, mas eu também coloquei à disposição de Rosé, falei, quando lançar o programa, eu quero fazer parte. Por quê? É trazer novas perspectivas, trazer novos ensinamentos e trazer os diferenciais para o corretor ter uma possibilidade de abrir a mente melhor. E o especialista, ele além de te capacitar, você chega com risco para ele vai enquadrar e te botar na cara do gol para você fechar o negócio. Porque imagina aí, se não tiver especialista, o corretor ficar se batendo o tempo todo com uma seguradora, como eu falou. Pô, hoje tem mais de 30, 40 seguradoras que o corretor trabalha. Quantos produtos tem diferentes? Então, quando você tem uma seguradora que tem esse olhar diferente, e um parênteses também novamente aqui, Tóquio Marine é uma seguradora 100% corretor. O único canal de distribuição do produto Tóquio Marine é o corretor de seguros.
Não tem banco, não tem nada. É o corretor de seguros, que é o único canal exclusivo de distribuição do produto. Então, é uma companhia que traz para nós uma tranquilidade e uma segurança de que, poxa, eu Thiago Raima aqui, ó, tô com esse produto aqui, bota o especialista na minha frente aqui para poder trazer a melhor solução e eu prestar para o meu cliente. Entendeu? É um dos programas que eu menos tenho falado. Nai é testemunha. Que eu converso muito, viu, Marcos? Muito mesmo, e eu mais estou aprendendo bastante aqui com vocês dois. Aprendo bastante mesmo. Marcos, vamos falar um pouquinho agora dessa questão do mercado local, né? Chegando aí com uma sucursal em Vitória da Conquista, a 4ª inauguração este ano, né, de sucursal. Nesse sentido, né, de inaugurar uma sucursal aqui, como é que a Tóquio está vendo? Óbvio, quando se inaugura, a gente está falando da inauguração de uma sucursal, é que a Tóquio vê com bons olhos o mercado conquistense, né, Léo? Mas como é que a Tóquio está vendo esse nosso mercado, principalmente com a chegada aí da sucursal? Bom, primeiro, a companhia ela já investe na região há muito tempo. Então, a gente primeiro vai pela escolha das praças onde a gente entende que há mais necessidade, mais carência do apoio local, né? Então, nós vamos olhar, 10 anos atrás, a gente começou a pesquisar sobre regiões, chegamos em Vitória da Conquista, né? Uma região, a Bahia, é uma região muito extensa. Então, é difícil atender todo mundo nos cantinhos que tem o estado, né? É um estado muito promissor. Então, a gente vem com uma filial Salvador, que era a principal dentro, e que foi o embrião dessa iniciativa em Vitória da Conquista. Então, Cássio, que é o gerente de lá atrás começou a desenvolver, junto com o Ronaldo, o racional sobre a expansão, né? Você vê como é bacana. A filial era grande. Aí depois que a gente abriu um home office, então essa produção ainda pontuava para Salvador, a gente passou algum tempo, a gente promoveu esse home office, o Thiago, que é o nosso representante local, gestor da filial, promovemos ele para escritório, então passou de um home, passamos a ter uma localidade, passou a ter mais pessoas atendendo, né? E aí a produção, obviamente, sai ali da base de Salvador, e Salvador continua uma das maiores filiais do Brasil. Ainda assim, né? Então, óbvio que eu não quero abrir uma em detrimento de outra, né? Não é dividir simplesmente a produção para falar que eu tenho 2 escritórios. As duas cresceram. Isso é interessantíssimo, né? Todos os lugares que a gente apostou, todos os lugares a gente cresceu, né? Então, a gente vem para uma realidade de Vitória da Conquista de 8, 9 anos atrás, trouxemos o cara, Thiago, apostou com a gente, home office, foi reconhecido, virou gerente de escritório e agora, no final do ano passado, começo desse ano, virou gerente da sucursal, né? São condições diferentes, são benefícios diferentes, né? Falando do colaborador da Tóquio Marine, que a gente valoriza pra caramba também. Então, essa é uma oportunidade que a gente enxergou regional, né? Quando você olha para a região, hoje, se você olhar os últimos 12 meses, ela cresce mais que a média da companhia, mais que a média da diretoria de varejo, né? Então, de novo, estamos apostando corretamente. A gente investe, não é que eu vou para aquela região e ao vivo vou abaixar preço. Não é essa a nossa política. A nossa política é se aproximar do corretor de seguros, dar amparo para ele, mostrar para ele as oportunidades, os caminhos que estão se apresentando nas outras praças no Brasil inteiro, para que o corretor enxergue e fale, cara, isso é um bom sinal. A minha empresa tem que ir para esse caminho também, né? Então a gente vai muito em paralelo nesse trabalho com a região. E aí a nossa maior satisfação é a gente promover gente, né? Quando a gente promove, então a própria Raema era a nossa assistente, virou gerente comercial, aí você vai visitar, todo mundo fala bem, né? Nós atuamos aqui na região também através de assessoria, né? Então, Valquíria você deve conhecer também, Valquíria é uma querida nossa, o tempo todo, já há anos de parceria com a gente. Desde a época da Real Seguros. Exatamente. Então, eu estou falando de muito tempo, porque é desde lá de trás, né? A Real Seguros, empresa comprada pela Tóquio Marine, é uma empresa que foi uma das primeiras a apostar nas assessorias, né?
Então, esse é um trabalho para nós muito importante, porque quando a gente chega na região, não é olhar 1 ano, 2, deu resultado, não deu, vai embora, né? Eu tenho outras praças que cresceram mais do que a média, mas algumas praças, por exemplo, não deram resultado financeiro, né? Por quê? Porque teve um ano ruim, sinistro, ruim. Isso quer dizer que eu vou lá e tiro minha bandeira e vou embora? De forma alguma. É um investimento de longo prazo, é um investimento para não voltar para trás. E por que eu preciso de pessoas aqui em Vitória da Conquista? Porque eu comecei a ver os especialistas, ver que a Bahia, Vitória da Conquista, toda a região que envolve aqui o entorno da sucursal, eu tive, antes de vir a Vitória da Conquista, eu tive em Barreiras, tive em Luiz Eduardo Magalhães, né? E olhar que o comportamento da cidade é diferente. É muito diferente. Vitória da Conquista, né? É diferente de tudo que você imagina de Bahia. Então, e olha que interessante, né? Eu entendia que a gente tinha o agroequipamento, os equipamentos, os tratores e tal, mas no interior de São Paulo, mais no centro-oeste. Aí meu olho brilha quando eu vou para a Bahia e começo a descobrir operações gigantes, né? E coisas que às vezes a gente, no dia a dia, se eu ficasse sentado lá em São Paulo, nunca saberia. Alvino, jamais eu saberia. Isso é só aqui, é só na prática, é só no dia a dia. Por isso que eu amo essa coisa, essa dinâmica do trabalho comercial. Vou trazer algumas informações aqui que não sei se você tem conhecimento, mas Cássio Coutinho morou aqui em Vitória da Conquista, foi gerente de outra seguradora, então eu já conhecia aqui. Isso eu não sabia. Morou aqui e assim, eu sempre trabalhou junto. Quando o Ronaldo foi contratar ele, me ligou, falei, pode contratar. E a história do Thiago... Você foi o culpado? Eu também. Então tá. E o Thiago... O aval foi o seu. E o Thiago foi eu que indiquei pra Tóquio. Que o Thiago eu indiquei pra Tóquio. Ele saiu de outras companhias, eu indiquei. Ronaldo, a princípio, não, esse cara aqui ganhar muito em outra companhia, ele vai começar aqui debaixo do novo. Deu certo. E desde o início, eu sempre perturbei Ronaldo e o Thiago. Cobrava, quando veio home office, cobrava o escritório. E aí, Ronaldo, Carlos, tem que produzir pra gente compensar. Todas as vezes que a gente comprar, agora eu já tô perturbando pra ele. Quando é que vamos dar a nova sede? Boa! Porque boa. assim, como você falou, os números vão vir. E hoje vou te falar assim, não é porque o Thiago tá aqui, que é amigo meu, não. Mas o trabalho que a Tóquio tem feito em Conquista, mais uma vez, na contramão do mercado. Aposta, acredita, está junto com o corretor. Então assim, quando você tem um gerente competente, que eu vou falar com propriedade, o Thiago é muito competente, como líder, como gestor e como parceiro do corretor. Sou suspeito porque é meu amigo. Então assim, aí você tem um gerente que quando você tem alguma dúvida no mercado, você até consulta ele, independente se ele tem aceitação ou não. Isso. É porque é um grau de referência. Isso. Então é um profissional e que quando a gente está com uma situação que a gente chama ele para um negócio, igual que nós vamos falar aqui mais na frente sobre o Funeral Mais, chamei, ele tá ali o tempo todo acreditando em você junto com ele. Então assim, e mais uma vez agora com Conectados, nos fez o convite que para mim, como vocês nos agradecemos, nós que temos que agradecer, porque foi uma experiência assim, um network que nós trocamos ali entre nós colegas corretores, porque como você falou assim, a minha dor talvez é diferente do cara do Mato Grosso, do interior de São Paulo, então assim, mas no final, todos nos ajudam e todos querem um bem comum. Exatamente. Então, a Tóquio tem feito isso, então assim, eu posso dizer para você que sou padrinho desse escritório da chegada de Thiago e com muito orgulho, porque para mim, o que a Tóquio tem feito e está com esse escritório aqui, olha que eu enchi o saco do Ronaldo para esse escritório funcionar, para virar sucursal, quando estava com home office, virar escritório, sucursal, e tá aí. Os números não mentem, os números comprovam tudo aquilo que a gente falou. Vou fazer agora puxar, não sei se está em São Paulo, pessoal, puxar a sardinha para a Vitória da Conquista. Conquista é uma cidade, como a Alvino falou, é uma cidade diferenciada. É uma cidade hoje que está entre as 9 melhores cidades para se viver no Brasil. Nós temos um dos melhores IDEB do Nordeste. Nós temos os melhores indicadores nós temos 98% de saneamento básico da cidade. É uma cidade que tem os melhores índices positivos de criminalidade. Olha, infelizmente a Bahia tem uns números altíssimos de criminalidade. Vitória da Conquista está fora disso aí. Então Conquista é uma região pujante. Conquista hoje é tanto que, talvez você não saiba, que até acho que ano que vem está transformando região metropolitana. Nós vamos virar uma região metropolitana. São mais de 100 municípios que convergem em Vitória da Conquista. Nós temos uma população flutuante de mais de 2 milhões de habitantes que convergem por Vitória da Conquista. Então, tem muito a crescer
E assim, e a Tóquio não vai se arrepender de ter virado sucursal. E vou lhe falar, a próxima vez que você vir aqui vai ser para inaugurar a nova sede, que é essa versão pequena. Pois é. Porque a tendência é isso. É aquela história. Eu falo para a minha equipe lá. Eu não estou preocupado com os números. Os números vão vir, é consequência do trabalho. Quando você trabalha, faz tudo direito, não tem. Chega. A equação é simples. Então vai vir. Eu costumo dizer, o trabalho entrega. Entrega. Assim, trabalho entrega. Ano passado a gente mudou o time, a gente mudou uma filosofia hoje. Assim como a Tóquio, a nossa corretora também recebeu o selo da GPTW. Sim. Então nós somos a primeira corretora do Nordeste a ter o GPTW. Que bacana. Então nós estamos bem alinhados com a filosofia da entrega, do compromisso, da responsabilidade, da filosofia que a Tóquio tem. Inclusive, assim, você vê que ela tem, quando você falou assim, Thiago, ele não só virou a sucursal, mas para ele, profissionalmente, é um ganho escalonado, entendeu? Assim, ele tem um reconhecimento maior dentro da companhia. Então, assim, isso é importante. Então, além da Tóquio, entregar para o cliente, entregar para o corretor, entrega para o seu colaborador. Você vê pelo entusiasmo que a equipe, que o time estava ali, quando você falou, a bateria estava fraca, ninguém percebeu que a bateria estava fraca. O Adilson assobiando lá dentro, atendendo todo mundo. A próxima tem que me levar, porque ele fica falando e que tá aqui, o imaginário fica aqui. Só o imaginário, né? Não, mas eu mandei de lá, eu mandei as fotos para ele, ele já botou no Instagram, então eu falei do que estava acontecendo, porque ele toma conta do marketing da Davi Consegue, já mandei para ele, falei, ó, como é que tá aqui. Então, assim, a gente vê. Então, por que os números da Tóquio tá na contramão do mercado? Porque é uma essência. É aquilo que se faz. Quando você vê o Ferrara chegar, falar com todo mundo, aquele presidente de seguradora que você não tem barreira, ele fala com você de igual para igual, não tem aquela questão de... Antigamente, falar com um presidente de seguradora, um diretor de seguradora era... Ave Maria. Eu comecei... Minha história no seguro, comecei com um office boy de um inspetor de produção da Sul-América. Nossa, inspetor, Inspetor de produção. Aí você já tinha um inspetor, aí você tinha um gerente de sucursal, você tinha Aí você tinha assim, para chegar no diretor... Alvino, já tá entregando a idade, né? Inspetor, já, né? Então assim, quando você chegava nessa época para falar com uma pessoa, era difícil. Hoje não existe mais barreira. Eu brinco lá no escritório que apesar do meu escritório ter paredes, eu falo que nós temos que... desmanchar paredes e construir pontes. Isso aí. Ligar as pessoas. E a Porto, com esse programa aí Conectados, fez muito bem. É só uma correção. A Tóquio. Opa! O ato falho. A Tóquio. Não, e detalhe também, vamos falar, né? As grandes companhias do mercado têm um movimento muito forte de apoio ao corretor. A Porto não é diferente, né? Eu já falei aqui, eu trabalhei na Allianz, uma companhia maravilhosa, né? Porto, agora a própria recente fusão das companhias aí com a HDI Liberty, né? Então, isso é bacana, porque por mais que cada uma tenha a sua estratégia, por mais que cada uma tenha o seu foco, sabe o que eu acho muito bacana? É todo mundo trabalhando para melhoria do nosso mercado, crescimento do nosso mercado. Isso é fantástico. Eu estava lá no Rio Grande do Sul, né? Aí tô ali... Já tirei uma foto, né, que tinha a propaganda de uma companhia de seguro, virei pro corretor e falei, pô, eu venho aqui, a propaganda da outra companhia, tirei a foto e mandei pro diretor lá vou até falar dele, é o Emerson Valentim, que é o comercial da Porto agora, recém-postado aí como diretor Brasil, né? Então, eu acho que isso, Alvino, é o lado bom. Você tem inimigos corretores? Não. Não, você troca ideia com todo mundo, tal. Eu também não. A parte da seguradora a gente vai muito bem, obrigado. Então, essa deixa aí que você deu da não, Porto, e assim, até ajuda a gente falar bem do mercado como um todo. E nós, da indústria do seguro, nós temos que ser entusiastas. Falar. Porque o mercado, às vezes, não sabe quando a seguradora devolve em prêmio, indenização. Todo mundo só acha que a seguradora recolhe o prêmio. É isso. Mas quanto ela devolve? Quando a indústria do seguro devolve para a sociedade. Então, assim, nós temos que falar assim. Todos, e estar unidos em todo mundo falar um bem comum. A indústria do seguro é uma indústria que hoje, que eu falo, talvez uma das indústrias mais importantes da economia brasileira. É o equilíbrio. Porque restabelece um equilíbrio uma vez perturbado. É isso. A gente falou de enchente, a gente falou de Covid, e tem vários outros temas que a gente poderia ficar horas falando, por isso só para exemplificar. Eu estou tentando trazer para mim aqui que a equipe da Tóquio já passou ali um bocado de vezes, lá já passou aqui. A gente ainda tem um tempinho para falar do produto funeral, né, capital sob medida, para a gente falar um pouquinho. Nós vamos junto com a Tóquio
e a Vi consegue fazer um lançamento aí agora, ainda esse mês de setembro, né, Léo? Eu acho que semana que vem já está lançando já o Funeral Mais. Desse Funeral Mais aí, para a gente poder levar mais um produto que melhora a qualidade de vida das pessoas e um produto socialmente extremamente responsável dentro de uma região que também é tão carente, né? Então vamos falar um pouquinho aí do Funeral Mais. Depois eu passo a bola para Cuba, para ele falar mais do produto a fundo, mas assim, o que não chamou a atenção, Cuba, sobre essa questão somente do Funeral Mais? Eu ia te fazer essa pergunta, então beleza. O que me chamou a atenção, assim? Nós temos uma responsabilidade social grande. Porque nós recebemos muito. Graças a Deus, a indústria, nós trabalhando na indústria segura, nós somos bem remunerados, nós temos condições sociais diferentes de muita classe social. E quando nós temos uma corretora de seguros, que vai fazer 23 anos, minha corretora faz agora em dezembro, eu tenho que devolver à sociedade aquilo que a sociedade me dá. Perfeito. Então, e levar a população de menos informação o seguro. Porque as pessoas acham, a sua grande maioria, que só existe o seguro de automóvel. É isso aí. Que só pode fazer seguro quem tem condições financeiras. E não. Eu vou fazer alguma provocação também, que como a gente fala de várias seguradoras, e aqui um programa de utilidade pública, tem uma seguradora que o slogan dela é seguro de A a Z. Leva o seguro para toda a camada social. Então, por exemplo, a minha secretária do lar tem um produto Funeral Mais. Quer dizer, na nossa região aqui, como a gente está conversando nos bastidores, muitas pessoas contratam empresas que também têm seu papel, que é o de dar dignidade quando a pessoa morre, que morrer tem que ter dignidade. Hoje não é barato. Que quando a pessoa vem a faltar, um ente querido vem faltar, ter dignidade para enterrar. Porque é caro. Isso aí. E é um momento de dor e às vezes com falta de recurso financeiro. Eles têm aquele funeral que paga um carnezinho a vida toda para ter somente a dignidade de enterrar. E a Tóquio trouxe esse produto, que é o Funeral Mais, que quando o Thiago nos apresentou, e eu comprei a ideia, e falei que por mais que o ticket médio seja baixo, e a gente precisa em grande escala para ter um volume financeiro que agrade a nós, mas quando a gente fala assim... Que pague os custos, administrativos. Paga os custos, mas eu tenho a obrigação de levar isso às pessoas carentes, porque são pessoas que não têm condições, não têm acessibilidade, e nós estamos levando uma cobertura de morte, nós estamos levando uma assistência funeral, e nós estamos levando a aquisição do jazigo, para não ter que ficar num cemitério público, esperando ter uma vaga e tudo mais. Então, assim, é um produto que me encheu os olhos. Quando a gente falando que eu sou um apaixonado pelo segmento de vida, e de fato. E quando eu trouxe esse produto de acessibilidade, de inclusão social, é um produto que a Tóquio, para mim, é nota 10. E é tanto que, como eu falei, nós estamos aqui até na Hub aqui, estamos fazendo um trabalho com as startups, que nós vamos levar isso para o Brasil todo. Eu falei com a Rosane lá, serei referência do produto Funeral Mais dentro da Tóquio. Estou falando palavra dada, dívida empenhada. Você falou para ela e agora você está falando para todo mundo. Para todo mundo. É isso aí. Então eu comprei a ideia e vou levar isso adiante. Por quê? Levar dignidade às pessoas, levar a possibilidade perder um ente querido, ter a indenização do seguro de vida, ter um funeral e ter um jazigo. Então, assim, nós da Viconseg temos uma responsabilidade de devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade nos dá. Então, a Tóquio, com esse produto, para mim, de todos que tem, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Como te falei, né? Apesar do ticket médio baixo, mas é um produto que mexeu comigo por conta dessa questão social, porque eu sou muito voltado a essa questão social. E ainda mais que agora a gente está pegando a certificação de ESG, a gente está voltando todas as nossas energias para essa questão do qualidade de vida e bem-estar social. Isso aí. Então, é um produto que me chamou a atenção. E o outro produto é o Sob Medida. Poxa, me encantou. Você entra eu mando um link para você, Alvino, você vai lá, preenche seus dados, a Tóquio lhe devolve dizendo, pelo seu perfil, do seu ganho, de sua família, de dizer qual o melhor seguro para você contratar de vida. Então, assim, aí eu acho que a inteligência artificial faz um trabalho muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, porque assim, se deixar, eu vou ficar falando até amanhã. É entusiasta mesmo. Eu sou entusiasta desses produtos e principalmente esse do funeral. Não, eu nem preciso falar, porque ele já falou do produto como um todo, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem e a gente trabalha toda a necessidade, como eu comecei ali falando de produto, pessoa física, né?
Quando eu olho para a pessoa jurídica, a mesma coisa. Então, eu vou olhar tudo que cerca o empresário para dar cobertura, dar segurança, dar tranquilidade para ele e para que ele possa se precaver desses imprevistos, né? Muito bem. A parte funeral nasceu a partir exatamente desse ponto que muitas pessoas acham, mas isso não é seguro, né? Eu vou comprar um plano funerário, alguma coisa. E a gente está dizendo, não, isso é uma forma de proteção, inclusive diferente, porque ela envolve assistências que muitas vezes o próprio plano funerário são produtos diferentes. Sim. Né? Ali ele está preocupado no enterro, no jazigo, né? A gente aqui está importado com tudo, inclusive colocando um capital, né? Porque muitas pessoas estavam perguntando, mas por que o funeral ainda tem um capital? Sim, porque é importante para aquelas despesas. Ele não é um capital alto. Se você quiser um capital alto, você vai para o vida individual. Mas se você quiser aquele capital para cobrir despesas, aquilo que às vezes não está no dia a dia ali do funeral, você vai ter que arcar alguma coisa, ele tem um valor ali para auxiliar os beneficiários, a família, nesse momento, né? Você já falou tudo sobre o funeral, vou acrescentar duas coisas. A gente, além disso, tem uma questão cultural. A gente incluiu duas coisas ali muito importantes, testamento e inventário, né? Isso é um tabu. Se falar de seguro de vida é um tabu, você imagina escrever para quem que você vai deixar, né? Começar a colocar no papel quando você já não estiver mais ali, né? É difícil pra caramba, Demais. mas é necessário. Porque qual é a família que não tem um problema de inventário? Né? Por quê? Porque não fez, porque não programou, porque não planejou. Isso é importante estar planejado. Né? Então, quando a gente colocou a provocação, é por quê? Porque a inteligência artificial, né, a empresa que a gente coloca ali para auxiliar, para te dar dica, o especialista, ele está dentro do plano Funeral Mais, para tratar de inventário e tratar de testamento, né? Então, hoje em dia tá muito forte você falar, inventário é o quê? É casa e dinheiro e carro que você vai deixar? Não, é só rede social, por exemplo, né? Quem que vai cuidar? Vocês têm um podcast, vocês têm ali um patrimônio de seguidores, né? Quem que vai tocar esse negócio se aparecer? Né? Quem é o responsável por tudo isso? Então, só para complementar, né? Você falou do funerário, você me fez uma segunda pergunta emendada. Qual foi a outra que eu agora já me perdi? Do capital, do capital. sob medida. Muito bem. Tá vendo? Tem que ter alguém para segurar a gente, né? Aí o capital sob Essa é a minha função. No fundo, eu vou aproveitar e falar de três coisas, né? A Tóquio, para auxiliar o corretor de seguros, né? A gente coloca ali campanhas. Então, além dos treinamentos, o processo de capacitação, do semear, eu tenho treinamento que dura ali 30, 40 minutos, 1 hora. Eu tenho o semear, que é um curso, né, de 3, 4 meses de duração, realmente para você entender tudo sobre aquele produto, né? Então, além da parte de capacitação de treinamento, a gente vem ali para a parte de incentivos. São campanhas para que eu possa, como você falou, Green Vida Brasil, né? Por que tem um dia? Para chamar atenção. Né? Porque o processo não é venda, eu falo isso para minha galera. Nós não estamos. O Green Vida não é uma campanha de vendas, ele é um programa de conscientização sobre a importância do seguro de vida. Né? A partir da conscientização, o cliente vai procurar o corretor. A partir da oferta que ele ficou na cabeça dele, passou um dia, passou 2. Eu, essa semana, fui no velório do pai de um grande amigo meu, né? Na segunda-feira. E aí, você que recebeu uma proposta, vai num velório, vai num enterro, né? Você fala, poxa, eu recebi aquela proposta, não parei para pensar. Mas aquele momento, o beliscão chegou para você. A Covid fez muito isso, né? Muito, muito isso, né? E a partir dali, então eu tenho treinamento, capacitação, eu tenho as campanhas, os programas de incentivo, eu tenho as ferramentas. O capital sob medida é uma grande ferramenta. Aí, aproveitando para falar, né? Você joga seus dados lá, quando você terminar, ele vai te dar o capital necessário, indicado pela quantidade de filhos, de patrimônio, de dívida que você tenha. Sua renda. Né? Ele vai te dar uma ideia, porque você fala assim, qual é o capital necessário? Né? Normalmente, a gente fala de, quando a pólice se divide em grupo, né? Você tem 12, 24, 30 vezes o salário, né?
Essa é a base. Mas por que nasceu os múltiplos os salariais? Porque quando a gente começou, né, lá, quando começou o seguro de vida, o tempo, mais ou menos, de uma recuperação de uma família girava em torno de 15 a 24 meses. Né? A gente estava falando de 2 anos, até a família que perdeu ali, né, seja o marido ou a mulher, tanto faz, qualquer um, né, o titular financeiro da família, o que tinha maior renda, alguma coisa, para a família se reorganizar. Se ela tem filhos pequenos, para pagar a escola, para pagar despesa, plano de saúde, essas coisas, demorava esse equilíbrio 2 anos, né? Porque a partir daquele momento você não tem o salário daquela pessoa entrando, né? O capital sob medida, ele não vai olhar múltiplo salarial, ele vai olhar o quanto você ganha, o quanto você tem de despesa, o quanto você tem de patrimônio e o quanto é necessário para cobrir tudo isso. Não necessariamente é o que você vai fazer, você fala, poxa, tá bom, tem que fazer um capital aqui de 500 mil, mas custa tanto, não consigo. Tá bom, você vai por 300 mil, por 200 mil, alguma coisa você consegue fazer, né? Mas isso é a medida que o tempo vai passando. Então, o capital sob medida é interessantíssimo, porque, aí vamos para o cyber, né? No momento que você terminar de preencher e ver o teu valor, quando você sair da tela, eu apago os dados. Não vai para o corretor, não vai para a companhia, porque eu não vou ficar te ligando por conta disso. Simplesmente a gente deleta os dados. Né? Então, se você quiser fazer de novo, você tem que começar tudo de novo. Né? Aí tem corretores que até me falam, pô, mas vou ter que digitar tudo de novo, você não guarda os dados? Não, justamente pela proteção. Porque ali são dados sensíveis, LGPD. E aí, por isso, de novo, né? Olha a questão do seguro cyber, a importância do seguro cyber, né? É isso. Então, assim, são 2 produtos. Eu tava e continuo com a diretoria de vida, né? Mas hoje eu obviamente, eu tenho me afastado do vida, porque eu tenho gente muito mais competente do que eu tocando aquilo lá, né? E óbvio que a galera mais nova, né, assim, a gente tem que renovar os ares. Aí tem gente que vem com novas ideias, né? Eu falo muito o seguinte, você precisa estar em novos lugares para estar com novas pessoas, para você ter novas ideias e ter crescimento, né? Então, isso para mim é muito oxigenar. Sou muito a favor desta teoria. Nós estamos aqui no Hub, você percebeu que é um Hub. Eu sou mantenedor desse Hub. E aí, Alvino fala que eu sou acelerado, né? Que eu sou 2x, né? Eu sou um cara acelerado. E aí, comecei a fazer parte desse pessoal aqui. Comecei a ter reuniões com o pessoal, tipo, meio nerds. Galera com a mente pensando. Terminei uma reunião com eles, foi Alvino, minha cabeça estava fervendo mais do que antes de começar a reunião. Então, assim, pessoas com novos insights, novas ideias. Então, assim, esse produto que nós vamos lançar em breve, que nós conversamos nos bastidores, e nós estamos desenvolvendo aqui uma plataforma para chegar à acessibilidade de produtos para pessoas de baixa renda. Nós estamos desenvolvendo aqui um trabalho com as startups aqui dentro, que é justamente isso, trazer essa galera nova para poder oxigenar nossa atividade. Sim. E trazer inovação. Porque assim, eu estava conversando com minha esposa, que eu falei para ela, comentando ontem, eu falei, semana que vem eu vou para São Paulo. Ela, de novo, você vai viajar de novo? Eu falei assim, minha filha, se eu ficar em Conquista, não desmerecendo a Vitória Conquista, mas se eu ficar no modo operante da grande maioria dos corretores de Vitória Conquista, o rolo compressor vai passar por cima de mim. E assim, eu tenho que entender que a Viconseg é uma empresa que ela não pode parar. Antes de vocês chegarem aqui, nosso site está sendo repaginado, ele estava apresentando para a gente algumas coisas que estão mudando no nosso site, inteligência artificial, muitas informações no nosso site de inteligência artificial, um chat, um WhatsApp automatizado. Então assim, nós temos que estar fazendo algo pensando na frente, porque não dá tempo mais ficar parado. Se eu for utilizar a metodologia que eu utilizei há 2 anos atrás, ano que vem eu estou fora. Então, a IA, o povo fala assim, é tendência? A IA é realidade. Já é realidade. Então, assim, quem não estiver atento, não estiver pensando fora da caixinha, o rolo compressor passa. Então, a gente tem que estar sempre procurando, inovando, procurando meios, procurando formas diferentes de estar levando. Quando meu filho, certa feita, perguntou, meu pai, você ganha dinheiro no seu podcast? Eu falei, filho, diretamente não. Mas o podcast, ele me dá oportunidades que os meus concorrentes não fazem. Então, assim, depois que eu brincando aqui, depois que eu botei o podcast,
já aparece que nesse modelo de podcast são poucos no Brasil, até pouco tempo atrás. Nós temos Frequência, já estamos no 32º podcast, com temas relevantes. Então, assim, outros colegas estão copiando. Então, assim, que maravilha! Quantas pessoas estão levando mais informações? É isso. Então, assim, quanto mais eu falo, mais a gente fala para ser referência. Então, o mercado começa a ver com outros olhos. Então, assim, é aquela história. Eu não estou preocupado com o custo que eu tenho com o podcast. Eu estou preocupado com lá na frente, com o amanhã. É igual a Toca. A Toca não pensa no hoje, pensa no amanhã. E sem contar que você também está devolvendo para o mercado, para a sociedade, informação, cultura, coisas que você, no mercado seguro, pode ser remunerado e ganhar por isso. Né? Então é uma forma também de devolução. E a gente fala muito aqui, né, William, que aqui é um momento seguro, é um programa de utilidade pública. Nós trazemos muitas informações que as pessoas às vezes não tinham conhecimento. Entendeu? Então nós levamos sempre essa informação, seja para o consumidor final, seja para o mercado segurador. Sim. Porque assim, você vai ter a oportunidade, você vai receber, depois que estiver pronto o podcast, você vai receber os cortes, que você vai botar uma fala sua aqui, a inteligência artificial vai fazer o corte, e você vai botar na sua rede social. Não é ninguém que vai editar, é a inteligência artificial que vai entregar pra gente já os cortes. Dá em torno de quantos cortes? Que maravilha! Dá 30 40 cortes do programa. Essa eu não sabia. A inteligência já entrega para você já os cortes, você vai lá, bota na sua rede social. Então assim, e a gente consegue estar difundindo mais. Às vezes um tema que a gente falou aqui, a gente pega aqui, já coloca no Instagram. Então sim, e a cultura do seguro vai se multiplicando. Que maravilha! Quando a gente falou aí, né, de buscar mais, de crescer, de estar com outras pessoas para crescer mais, eu fui buscar uma frase que eu gosto muito de Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi porque estava sobre ombros de gigantes. Né? E hoje eu aprendi bastante com vocês dois aqui. Pô, que maravilha. Me permita, depois de 1h15 de conversa, Koba, né? É isso aí. Chamar de já de chegou Koba. com 1h15. Nós já estamos com 1h15 de programa. Eu queria aqui agradecer sua presença, agradecer todo o seu ensinamento aqui hoje. Para a gente é muito importante, para o nosso público, né, Léo? Para a gente como programa, para a gente como mais uma ferramenta de comunicação do meio do seguro, né? Tá contigo aqui. Então, queria agradecer sua presença, passar a palavra aí para Léo e em seguida para você, para suas considerações finais. Maravilha. Léo fazer o agradecimento oficial em nosso nome e você fazer suas considerações finais. Koba, assim, pra gente foi um prazer enorme, né? Ter você aqui conosco. Diante a gente sabe da sua agenda, do seu compromisso. Thiago, a gente apertou para poder conseguir estar aqui junto, né? Então, para nós, Davi consegue no Momento Seguro, e falo assim, que eu também sou diretor do Sincor. É um prazer estar recebendo você aqui em nossa cidade. É um prazer para a Vitória da Conquista estar nos olhos da Tóquio Marine como visão de futuro. Então, a gente só tem a agradecer e dizer o seguinte, as portas estão abertas. Próxima vez que você vier aqui, vai ser para inaugurar o novo escritório, que vai ser maior. E dizer para você o seguinte, para nós é uma satisfação enorme e só agradecer e fica à vontade para suas considerações finais. Espero que tenha gostado. Olha, eu costumo dizer que papo bom, boa, né? A gente não vê nem passar, né? Confesso que sempre fico tenso, né? Quando a gente vem para um programa, pela importância, pelo público, para a gente ser, evidentemente, responsável com tudo que a gente passa, né? Através da nossa fala, através do nosso discurso, através do nosso trabalho. Então, agradecer vocês demais pela acolhida, pela tranquilidade, né? Antes até da minha consideração final, falar que a gente tem um momento importante, falando sobre vários tipos de seguro, mas um deles é um movimento gerado pelos próprios corretores de seguros, né? É o movimento Minha Vida Protegida. É um movimento que estará lá no Conec, né? A semana que vem começa o congresso, patrocinado pelo Sincor São Paulo. Estaremos lá. Tem aí uma previsão de 10 mil pessoas dentro do congresso, nós teremos stand lá, estaremos participando, né? E o Minha Vida Protegida nada mais é que um movimento de conscientização e sem marcas, né? Não tem nenhuma companhia lá, não tem nenhum corretor, é todo mundo se dedicando, doando, falando sobre conscientização, aculturamento e importância do seguro de vida. Então, esse é uma das grandes mensagens aqui. Eu queria mandar um super abraço ali para o Rogério Araújo, que é o idealizador do movimento, Eliseu, que é um grande amigo também. Você vê que essas distâncias são encurtadas, né? A partir de movimentos como esse, que aproximam as pessoas, né? Então, Eliseu é de Cacoal, né? Então imagina
um de Minas, um de Cacau. Como é que você se conecta com essas pessoas, né? Então, mandar um abraço para eles, desejar, junto com eles, a Rosângela é nossa embaixadora, né? Pela Toque Marine e é responsável pelo movimento Minha Vida Protegida lá. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de falar com o público final, né? De uma forma, espero eu, mais tranquila, né? Menos segurez, mas para que as pessoas tenham a oportunidade de saber as diversas opções de proteção que existem nesse mercado, né? Só que nada disso seria possível se a gente não tivesse o maior agente de transformação, o maior agente de informação desse mercado, que é o corretor de seguros. Então, hoje, para a gente, a importância, como é que a Tóquio chega em tantos lares, a tantas pessoas? Através da voz dos corretores. São mais de 45 mil, nós estamos chegando agora quase a 46 mil corretores, mas é empresas, né? O que está por trás desses 46 mil, a gente pode botar 200 mil pessoas aí operando, produtores, corretores, SUSEP ou sem SUSEP, né? 45.595. Eu vi o número lá. Não, 45.918. 918. Eu gosto de número cravado, né? Então, essa oportunidade aqui de agradecer, através de vocês, Davi consegue, né, agradecer os corretores de seguros pelo apoio, pela parceria com a nossa querida Toque Marine, né? Nós fazemos, como eu disse, da maneira melhor, da forma que a gente ama, e é por isso que é tão natural, né? A gente curte fazer dessa forma. E dizer para o seu público todo, né, o quanto é importante parar para pensar sobre proteção, né? Proteção na maior amplitude, né? Então, seja ela pessoal, financeira, familiar e patrimonial. Então, meu agradecimento aqui a vocês, a todos os corretores, assessorias e ao seu público final aí, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Então, nós que agradecemos mais uma vez, sempre que estiver em conquista, bater o ponto no momento seguro, não é isso, Léo? Exatamente. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Hoje nós tivemos o prazer de estar aqui com o Marcos Kobayashi, diretor da Tóquio Marine. Até o próximo Momento Seguro 33, e eu tenho o prazer de falar para vocês que nós temos um novo recorde de tempo do Momento Seguro. Este Momento Seguro de número 33, número 32, é o nosso maior programa até hoje e com muita informação de qualidade para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Momento Seguro.